Existem duas coisas que me fazem ter certeza que o Eiichiro Oda vai cometer uma chacina no final de One Piece. O primeiro motivo é que a principal crítica a respeito do seu trabalho é que ele tem medo de matar personagens, principalmente os principais. Para acabar com isso, ele vai fazer o que sempre esteve se guardando para fazer no final da trama e ter aquele impacto maior, e vai matar os personagens mais queridos sem dó. O segundo motivo para ele fazer isso seria porque One Piece vai ser um anime único. A gente não vai ter um Two Piece, como a galera anda falando por aí. A gente não vai ter uma continuação não, você sabe disso, né? Então, já que não vamos ter uma continuação, o Oda não precisa poupar esforços ao matar personagens principais da obra. Mas quais serão esses personagens que vão morrer no final da obra? Bora lá que eu vou te mostrar quem são eles e como serão as suas mortes. Monkey D. Garp. Garp é um herói da marinha, conhecido pelo seu compromisso inabalável com a justiça e seu papel na prisão de diversos piratas perigosos. Ele é um dos maiores defensores da marinha. A sua lealdade pode ser sua própria tragédia. Ao longo dos anos, ele testemunhou as muitas atrocidades cometidas pela marinha em nome da justiça absoluta. É possível que em um momento crucial da obra, Garp se depare com uma situação que obrigue ele a questionar seus valores e sua devoção à marinha. Ele pode testemunhar algo terrível que o faça recusar a continuar a servir uma organização que está tão profundamente corrompida. Dado o envelhecimento do Garp e seu histórico de ações heróicas, sua morte no final da obra poderia ser uma maneira emocionante e poderosa de encerrar sua jornada. Ele já fez tudo pelo mundo, e sua morte poderia ser um ato final de coragem e integridade. Seria algo mais simbólico mesmo. E eu gostaria, se ele for morrer de uma maneira heróica, seria bem interessante. E eu nem mencionei o fato dele estar com uma tora de gelo no peito que o Aokiji colocou nesse exato momento. Eu só não falei disso porque eu duvido muito que o Garp vá morrer contra os Barba Negras, até porque eu acho que o Oda tá guardando o caixão dele mais pra frente, em um momento mais importante pra obra, ou seja, mais pro clímax em One Piece. Mas eu espero que essa situação dele com o Aokiji e os Barba Negra se resolva. Ele não vai ficar com essa tora de gelo até o final da obra, seria algo estranho, né? Usopp. A ideia da sua morte é algo que os fãs consideram uma possibilidade, especialmente em um contexto relacionado a Elbaf, a terra dos bravos guerreiros gigantes. Usopp desde o início da série é conhecido por suas histórias exageradas e mentiras fantásticas. No entanto, muitas das suas mentiras se tornaram realidade ao longo das suas aventuras com o Chapéu de Palha. Isso cria uma fascinante dinâmica de menino que gritava lobo em relação às suas histórias, uma vez que algumas delas se concretizam. Uma das declarações mais notáveis de Usopp foi sua expressão de desejo de morrer como um bravo guerreiro do mar. Essas palavras indicam que Usopp tem sim o desejo de uma morte heróica e significativa, uma morte que seria lembrada por todos. Elbaf, a terra natal dos gigantes e dos bravos guerreiros, seria um lugar simbólico para Usopp, assim ele alcançar o seu desejo. Lógico que ele não quer isso, né, ao pé da letra, mas a possibilidade de que ele sacrifique sua vida em Elbaf como um ato heróico e corajoso para proteger seus amigos ou cumprir seu próprio propósito é importante, também não pode ser descartado. E olha, seria um peso e tanto pro Chapéu de Palha seguir até o final sem o seu companheiro, e a morte do Usopp seria algo simbólico e trágico, com certeza abalaria toda a fandom de One Piece. E eu não quero que isso aconteça, mas dada essa citação do próprio Usopp, a gente não pode descartar isso. Monkey D. Luffy. Calma que eu vou explicar e eu tenho alguns pontos que colaboram com essa tese. Lógico que eu não quero que o Luffy morra e eu acho que isso seria muito impactante, mas vamos lá. Uma das principais razões que nos levam a crer que o Luffy pode morrer é sua própria expectativa de vida. De acordo com o que vimos, Luffy reduziu drasticamente sua expectativa de vida ao utilizar os hormônios de Ivankov 2 vezes para injetar em seu corpo. E esse procedimento arriscado é extremamente poderoso e teve um preço, que é a saúde do Luffy. O próprio Ivankov deixou bem claro que usar hormônios só iriam diminuir a expectativa de vida do Chapéu de Palha. Por isso eu acho que isso vai ser cobrado algum dia na frente, senão não faria sentido isso ser citado. Seria algo mais para um furo de roteiro se isso for descartado. Não que eu queira, por mim descarte, mas infelizmente se falou uma vez tem que se concretizar no futuro, né? Além disso, o uso excessivo de técnicas de marcha como o Gear Second e Gear 50 também tem um impacto significativo no corpo dele. E essas técnicas empurram os limites físicos do Luffy ao máximo, causando um desgaste considerável. É evidente que seu corpo já sofreu muito ao longo das suas batalhas e aventuras. E no mundo de One Piece, é uma realidade que os poderes
poderes extraordinários têm um custo, e o Luffy não é exceção para isso. Pessoas como Barba Branca e Roger demonstraram ter doenças que limitavam muito seus próprios corpos. E olha que eles eram uma das pessoas mais fortes que já existiram no mundo de One Piece. Com Luffy não vai ser diferente. Não deve ser, né? Isso seria uma forma bem triste de acabar com o mangá. Você imagina o Oda fazendo isso pra gente no final da obra? Seria algo trágico, mas que pode acontecer. Mas o Luffy tendo uma doença e um desgaste no seu corpo que pode ser cobrado no futuro, a gente tem o nosso querido Chopper que pode salvar a vida do Luffy. Silvers Rayleigh. A possibilidade de Silvers Rayleigh, o lendário Rei das Trevas e antigo vice-capitão de Roger, falecer e encontrar um destino trágico na história de One Piece é uma ideia que a gente tem que levantar aqui. Se tal evento ocorresse, isso certamente seria um momento impactante e transformador para a jornada de Luffy. Rayleigh desempenhou um papel significativo na vida de Luffy, ensinando sobre valiosas lições sobre Haki e fortalecendo seu treinamento durante o time skip. Ele é mais do que um mentor pro Luffy, ele é um amigo e uma figura paterna e espiritual. A morte de Rayleigh seria uma experiência devastadora para o jovem capitão, similar à morte do mestre do Naruto. Para quem assistiu sabe do que eu tô falando. Assim como a morte do mestre do Naruto afetou profundamente a vida dele, a perda de Rayleigh teria um impacto semelhante em Luffy. Seria um momento de crescimento e amadurecimento pro protagonista, obrigando ele a enfrentar a dor de perda e seguir em frente com a sua jornada sem a presença de um homem que tanto ensinou para ele. Luffy já passou por muitos desafios e batalhas emocionais, mas a morte de um mentor e um amigo como Rayleigh seria uma experiência única em sua vida. Isso o forçaria a lidar com uma tristeza profunda e encontrar força para continuar sua busca pelo One Piece e pelo título de Rei dos Piratas, mesmo sem a presença de quem fez ele chegar tão longe. E olha, a gente não pode esquecer que o Luffy já passou por uma perda muito grande, que foi no caso a morte do Ace. Então Rayleigh ou o Garp seria algo muito impactante para ele também. Trafalgar Law. Uma das habilidades mais intrigantes da Ope Ope no Mi, a fruta do diabo do Law, é a capacidade de realizar a Operação Eterna, que, como mencionado anteriormente, concede imortalidade a outra pessoa em troca da vida do próprio usuário dessa fruta. Embora Law seja um personagem completamente focado em seus objetivos, ele também é um médico e alguém que valoriza a vida. Ele já demonstrou seu desejo de ajudar os outros, e a ideia de usar essa habilidade em um momento crítico não está de fora de questão não. Eu não duvido nada que a gente chegue em um momento que um determinado personagem super importante esteja prestes a morrer e o Law dê a imortalidade para essa pessoa. Um Luffy da vida seria uma possibilidade muito grande. E eu acredito que ele vai sim usar essa habilidade algum dia. E se eles mencionaram essa habilidade, é porque vão usar, né? Então só espera pra ver e segurar os lencinhos, porque o Law é um personagem bem querido. A morte do Law também seria implicações significativas pro Chapéu de Palha, especialmente pro Luffy. Até porque o Law se tornou um aliado próximo e um amigo querido pra tripulação. E sua perda afetaria profundamente os membros do bando. Seria um momento de tristeza e luto, mas também de reflexão sobre o sacrifício e o significado da vida. Afinal, o Law é um capitão que embarcou numa jornada parecida com o Luffy, e ele ia ficar bem paranoico diante da morte de alguém assim. Barba Negra. Barba Negra, também conhecido como Marshall the Teach, é sem dúvidas um dos antagonistas mais formidáveis e intrigantes de One Piece e possivelmente o vilão final da obra. Sua ascensão ao poder e suas ambições desenfreadas o colocam em uma rota de colisão com o Luffy e o Chapéu de Palha certa. Um dia ou outro eles vão lutar, e é aí que ele provavelmente vai ter o seu fim. O Luffy é conhecido pela sua filosofia de nunca tirar a vida dos seus inimigos, só que no caso do Kaido ele quebrou isso, né? Mas ele optava na maior parte das suas lutas por apenas derrotar e deixar eles viverem com consequências das suas ações. Só que a relação entre Luffy e Barba Negra é complexa e repleta de rivalidade. A ideia de que Luffy poderia ser forçado a tomar uma decisão tão difícil, tirando a vida de seu maior adversário, tem implicações profundas pro personagem. Matar Barba Negra seria um ato simbólico que marcaria o clímax da história final e representaria o enfrentamento final entre o bem e o mal, a justiça e a ambição desenfreada. Seria um momento dramático e emocionalmente intenso, com implicações duradouras pro Luffy e sua tripulação. Poxa, imagina aí as mãos do Luffy manchadas de sangue, então o Luffy não gostaria. Mas pelo impacto, pelo Barba Negra ser o responsável pela morte do Ace, bom, podemos ter esse cenário. E fora que o Luffy matou o Kaido, né? Então esse negócio de não matar personagem já foi quebrado. Shanks.
O poderoso pirata dos ruivos é um dos personagens mais enigmáticos e misteriosos da obra. Uma das principais razões para a preocupação é o fato do Shanks possuir segredos e objetivos que parecem um tanto que obscuros em alguns momentos. Sua personalidade tranquila e amigável esconde uma profunda determinação e um conhecimento de eventos e segredos que ele não compartilha com ninguém. Esses segredos podem incluir promessas não reveladas ou objetivos pessoais que ele está disposto a arriscar sua vida para cumprir. Além disso, o Shanks tem inúmeros inimigos poderosos, como por exemplo Barba Negra e outros. E ele também tem um governo mundial que, apesar de ter respeito pelo Ruivo, é uma organização que não deve gostar de algumas atitudes dele, como por exemplo roubar uma fruta mitológica e que o governo está procurando há anos. Ele também tem os inimigos que estão à procura do One Piece. Afinal, à medida que Shanks avança em sua busca pelo One Piece, é provável que ele acumule mais inimigos e adversários formidáveis. Ou seja, a cada passo que ele dá, mais preso ele fica num beco sem saída. Seja devido a conflitos pessoais, segredos não revelados ou ameaças cada vez maiores. A morte de Shanks é uma possibilidade que continua a pairar sobre a gente que gosta de fazer essas teorias e que gosta de saber o que vai acontecer em One Piece. E qual dessas mortes irá fazer você chorar? Comenta aqui embaixo quem você não quer que morre de jeito algum. Mas quem vai chorar de verdade, no caso, sou eu, se você não deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Poxa, um vídeo com tantos detalhes, com tantas informações, dá bastante trabalho pra mim. Então se inscreve e também deixa o like pra fortalecer, porque aqui a gente é 100% focado em One Piece. Por isso você tem que se inscrever para receber novos vídeos dessa obra maravilhosa. Na tela está passando mais 2 vídeos que eu garanto que você vai gostar. É só clicar porque eu tô te esperando nele e estão repleto de informações. Falou!